bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, domingo de Páscoa, eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa estar na tua vida, no teu lar, na tua família, e que o amor dele inunde o teu coração e que o sacrifício dele lá naquela cruz que alcance a tua vida e que você desfrute da vida e da vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E nós não comemoramos a morte, mas sim a ressurreição, a vida eterna que Jesus veio para nos dar, o ato de amor incondicional, conforme a palavra fala, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que você possa desfrutar dessa vida eterna e que você não pereça aqui. E que enquanto você estiver aqui, você tenha a certeza de que Deus é contigo, de que o Senhor te cuida, de que o Senhor te guarda e que a palavra diz que Ele nos amou primeiro, com certeza. O sacrifício de Jesus lá na cruz foi um ato de amor incondicional. Que Deus, como Pai, suportou ver o seu único filho morrer naquela cruz, padecer daquela forma, para nos comprar, para nos resgatar. Então, para você ver o quanto nós somos valiosos e preciosos para o Senhor. Então, não deixe que ninguém roube a tua identidade. Que você saiba quem você é verdadeiramente em Cristo e que você faça esta reflexão no dia de hoje. E hoje, então, eu quero ler com você João, capítulo 20, a partir do versículo 1, né? Diz assim: Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Eu vou continuar aqui, mas aqui, o que chamou a atenção dos discípulos não foram as ataduras de linho, né, que foram enroladas no corpo de Jesus, mas sim o lenço. O que representa o lenço aqui? O lenço que estiver em volta da cabeça de Jesus, né, não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. O que significa o dobrado à parte? Na tradição judaica, quando é servido o jantar, os senhores estão jantando, ou é servido um banquete, se a pessoa, ao sentar, ela sempre tem um lenço que ela coloca sobre o seu colo, né? Ali eles cuidam para que não caia nas suas vestes, eles limpam a boca. Se aquela pessoa levantar e ela largar aberto aquele lenço ali, né? Os servos entendem que ele não vai mais voltar para comer. Então, eles podem retirar o prato, copo, as taças, enfim.
Mas se aquela pessoa se levantar, ela deixar dobrado, ninguém mexe. Isso significa que ela vai voltar. E aqui, quando eles viram isso, eles creram. Não nas ataduras que foram tiradas, aqueles panos de linho, igual quando Jesus mandou que Lázaro saísse da sua sepultura, ele disse, Lázaro, sai para fora, ele estava todo enrolado. E Jesus disse, tirai, né? Mandou tirar dele. Então, quando eles chegaram ali, o sepulcro estava aberto, o lenço que estava sobre o rosto de Jesus, ele estava dobrado à parte, não estava junto com aquelas faixas. E desta forma, eles creram. Então, se a gente for olhar também a ressuscitação lá atrás, quando Jesus ressuscitou Lázaro, quando ele mandou que tirasse a pedra, quando ele mandou que tirasse, ele já estava mostrando para eles, né? Que eles iriam encontrar o túmulo vazio. Que aqueles panos de linho que haviam sido, né, postos sobre o corpo de Jesus, aquilo não ficaria ali para sempre. Que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele ressuscitaria dos mortos, como diz a palavra. Então, isso significa o lenço à parte, dobrado à parte, mostrando que eu voltarei. E aqui, vamos continuar então aqui, né? Versículo 11. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe, mulher, por que estás chorando? Ela, a quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe, se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste e eu o levarei. Então Jesus a chamou de Mariam. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim, estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos e viu o Senhor e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, Shalom, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão-lhes perdoados, aqueles aos quais mantiverdes ser-lhe-ão mantidos. Então aqui a gente vê que Jesus, ele ressuscitou e ele foi lá com os seus discípulos. E ele havia dito que ele iria para o Pai, mas ele não os deixaria órfãos, ele deixaria o Espírito Santo Consolador. Por isso que depois em Atos nós vemos o dia de Pentecostes, se eu não me engano é Atos capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo, que aconteceu depois, aonde um grupo determinado de pessoas, elas estavam ali reunidas e elas foram cheias do Espírito Santo. Então aí começou, né,
o trabalho da igreja. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, assim como Jesus recebeu o Espírito Santo após o seu batismo e começou a fazer a obra que ele tinha sido designado para fazer. Aí Jesus foi para o deserto, Jesus ficou lá por 40 dias e 40 noites, jejuou, enfrentou Satanás e ali ele começou. E a mesma forma, quando eles foram aqui, cheios do Espírito Santo, aí eles começaram o trabalho do ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo e aquele que não crer será condenado. Então eles começaram a pregar o evangelho. Então, se você vê a sequência depois do evangelho de João, nós temos o livro de Atos. E no livro de Atos, ele não tem amém no final. Se você já leu, então observe lá, porque ainda está sendo escrito pelos discípulos que somos nós. O livro de Atos, ele não tem o amém no final igual os demais, que tem saudações finais e dizem amém, né? Ou o Senhor seja convosco, ali tem uma saudação final, amém. Mas o livro de Atos não tem, mostrando que ele ainda continua sendo escrito. Então aqui Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos, eles estavam com medo, porque eles já estavam começando a ser perseguidos. Aí o corpo de Jesus não estava no túmulo, eles começaram a achar que eles tinham roubado, para dizer, né, que Jesus realmente tinha ressuscitado. E se você ler mais para frente, você vai ver que quando Jesus ele ressuscitou ali e foi aos céus, aqui ele tinha ressuscitado, mas ele disse que ele iria para o Pai, ele ainda não tinha ido, né? Onde ele fala aqui, ó, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, né? Então ele disse aqui, né, que ele iria para o Pai, que era o mesmo Pai deles, né? Jesus disse aqui que aonde, deixa eu só achar aqui bem rapidinho, né? Aonde Jesus ele falou que ele iria para o Pai, que era o Pai deles, né? Ele disse: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então, depois disso aqui, ele iria ascender aos céus. E se eu não me engano, é aqui no Evangelho de João que fala que quando Jesus foi para o Pai, ali eles viram os sepulcros foram abertos e muitos dos seus mortos eles viram passando pela cidade e foram com Jesus, mostrando como será a segunda vinda. De que Jesus ele não vai colocar os pés aqui sobre a terra. Jesus ele vai ficar, né, nas nuvens. Por isso que a palavra diz que todos irão ver, ele vai ficar nas nuvens, todo mundo vai ver, o mundo inteiro. A palavra diz que toda língua confessará que o Senhor é Deus e todo joelho se dobrará diante da glória do Senhor. E aí Jesus vai levar a sua igreja. Não vai entrar corpo, sangue, nem roupas. Nós vamos ter um corpo que vai sofrer modificações, porque lá no céu não entra carne e sangue, só vai entrar o nosso espírito, né? Então, por isso que a palavra fala, como eu falei ontem, alguns vão olhar para o lado, no campo só vai ter um, vai estar deitado na cama, só vai ter um foi e o outro ficou, porque a salvação é individual, e aquelas pessoas que eles viram ir com Jesus eram pessoas que estavam mortas, adormecidas, como fala a palavra, aos mortos se dá o dever de morrer uma só vez, depois vem o juízo. Então os mortos eles estão dormindo na glória, dormindo, esperando, né, Jesus voltar. Aí todos seremos julgados.
Aí vai passar o telão da vida de todo mundo lá. Aquele que for aprovado vai cear com o cordeiro, o que não for vai para baixo com o capeta. É exatamente isso que vai acontecer. A palavra é bem clara. Existem dois caminhos, o céu e o inferno. Para onde você vai? Aonde a pessoa vai? No dia do julgamento. Aí vai chegar o dia que Jesus vai dizer, vai para lá, não te conheço. Ah, Senhor, mas eu pregava, mas eu. E ele vai dizer, eu não te conheço. Vai para o fogo eterno. Então, aqui Jesus já mostrou o que iria acontecer. Jesus anunciou, ele pregou isso, dizendo que o Filho do Homem seria entregue aos homens, iria padecer, né? Iria ser humilhado, iria ser cuspido, iria ser crucificado, né? Então, eles não acreditavam, eu acho, até que realmente eles viram ali naquela quinta-feira antecedendo a sexta-feira santa, né? Jesus fez a última ceia, lavou os pés dos seus discípulos, mostrando que eles deveriam ser humildes servos. Vim para servir e não para ser servido. E foi o que eles fizeram. Eles começaram a sair e pregar o evangelho, né? A mesma coisa se a gente vê quando Paulo foi chamado para pregar o evangelho. Paulo, ele recebia doações que os irmãos arrecadavam e mandavam para ele. Assim como era também no tempo de Jesus, as mulheres ali, as pessoas mantinham a obra, enviavam, né, valores para que eles pudessem sair pregando a palavra nas cidades ali, para poder comprar pão, poder comprar comida, às vezes ter um lugar para dormir. Então, eles mantinham a obra, né? Então, a gente aprende aqui com Jesus a ser manso, a ser humilde e a ser cheio do Espírito Santo. Que o Senhor, né, venha prover na vida dessas pessoas, desses missionários, dessas pessoas. Eu estava orando ontem e pedindo para o Senhor que mandasse doações, assim como o Senhor mandava para Paulo, que o Senhor mandasse, que o Senhor envie doações para aquelas pessoas que estão fora do Brasil, pregando a palavra, cuidando de viúvas, cuidando de órfãos, buscando dar o alimento, tanto o físico como o espiritual, amor, cuidado para aquelas pessoas, pessoas que estão na África, pessoas que estão aí em outros estados do nosso próprio país, que é uma pobreza terrível, e estão ali pregando a palavra, pessoas que estão fora do Brasil, famílias que estão fora do Brasil, pessoas que estão lá necessitando de ajuda, necessitando de auxílio. Então ore pelas obras missionárias para que o Senhor mande a provisão, mande o mantimento, mande para que dê as condições para que o evangelho seja pregado. Assim como quando as doações chegavam para Paulo, Paulo dizia, né, nas suas cartas, porque eu recebi até mais do que eu precisava. Paulo disse, eu aprendi a viver no pouco, eu aprendi a viver no muito, eu aprendi a viver na escassez. Então, as pessoas que trabalham, que fazem a obra de Deus, elas vivem da fé, gente. Porque tem dias que elas não têm nem o que comer. Tem países ali que elas comem qualquer coisa na semana, o almoço é só no domingo. É aquele almoço comunitário para todos. Então, nós precisamos orar, nós precisamos também participar, né? Se a tua igreja contribui com missões, né? Eu me lembro que a igreja que eu frequentava tinha uma vez que eles sempre faziam ali a coleta das ofertas, era para as missões, para casais, famílias que estavam lá fora do país, né? Pregando a palavra, cuidando de órfãos, né? Cuidando de viúvas, levando alimento para eles, levando a provisão para eles. Então, que a gente ore por estas vidas, que a gente ore por estas pessoas, né? Para que Deus venha sempre prover na vida delas e que a gente aprenda com o sacrifício de Jesus a ter amor no nosso coração. Como Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então nós precisamos amar as pessoas. O bem que nós queremos para nós, nós precisamos desejar para o outro, principalmente que Jesus alcance a vida dessas pessoas, que Jesus chegue na vida delas, que seja através de nós, que seja através da pregação aqui do canal, que seja através da tua vida enviando essa mensagem, que o Espírito Santo possa usar as nossas vidas e que nesse domingo de Páscoa que a gente faça uma análise da nossa vida. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso examinar a minha vida. Eu preciso examinar e ver, Senhor, eu estou fazendo aquilo que verdadeiramente o Senhor me chamou? Ou estou fazendo uma parte? Ou estou fazendo um pouco, eu poderia fazer mais? Peça para que o Senhor te direcione. De que forma Ele quer que você seja usado, em que projeto, no que você pode ajudar na tua igreja, se você pode auxiliar nessas obras missionárias, né? Eu lembro que a igreja que a minha mãe ia, eles faziam cachorro quente, arrecadavam dinheiro para mandar para as missões, né? Então, assim, ó, é algo que alegra o coração de Deus. Quando nós damos a semente ao que semeia. A semente, gente, as condições, não é só o financeiro, mas quando a gente consegue enviar para eles alimentos ou um valor para que eles possam comprar remédios, porque lá na África, por exemplo, eles compram medicação sem receita, mas tem que ter dinheiro para comprar a medicação. Lá eles não ganham nada, nenhuma injeção no hospital, numa injeção onde eles vão consultar, nenhum comprimido, tudo é pago. E às vezes as pessoas lá não têm condições. Então, eles usam para comprar medicação, eles usam aquele dinheiro para comprar alimentos, roupas para aquelas pessoas, né? Então, que a gente possa sempre ter esse amor no nosso coração pelo próximo, que a gente aprenda com Jesus a ser humilde, a amar o nosso próximo, não só na Páscoa, não é só no Natal que as pessoas devem se lembrar que o outro existe, mas todos os dias, que a gente possa ter esse coração voluntário, que a gente possa ter esse amor no nosso coração e que a gente entenda a mensagem da cruz, que foi por amor que Jesus morreu no nosso lugar, que foi por amor que ele se entregou, que ele nos resgatou, ele nos comprou. Ele nos deu a salvação, nos deu vida eterna e vida em abundância. Então, que você viva esta vida e esta vida em abundância que Ele conquistou na cruz. Então, que o Senhor te abençoe, que você tenha um domingo abençoado com a tua família. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas e que o Senhor alcance elas, Pai, com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia e que eles, Pai, vivam a tua palavra verdadeiramente, que eles verdadeiramente olhem para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e que vivam a vida e a vida em abundância que Ele conquistou naquela cruz, nos deu a salvação, o livre acesso ao trono, a estar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Pai, eu apresento a Ti a vida de cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas e que o Senhor venha prover, Pai, na vida delas e que elas sejam plenas, cheias do Teu Espírito, cheias da Tua unção, da Tua graça e da Tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.